Infelizmente, por causa da pandemia que estamos vivendo, eu não posso ir para Conchas vê-los. Então, as nossas aulas por algum tempo vão ter que ser assim, tá? Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, vocês vão receber um vídeo meu. Nesse vídeo, eu vou explicar o conteúdo da aula para vocês e vou pedir para vocês realizarem alguns exercícios. Gente, antes de começar, eu queria indicar para vocês, se vocês olharem aí no meu canal do YouTube mesmo, o primeiro vídeo é um vídeo a respeito do Covid-19. E como vocês são vestibulandos, eu acho que seria legal vocês assistirem, porque é um vídeo que eu trato não de números, não de estatísticas, um vídeo a respeito da biologia do vírus. E eu acho que as chances disso aparecer no final do ano em alguma prova para você é bem grande, então assiste lá. Mas voltando à nossa aula, a gente hoje tem a aula da frente 2, então a gente vai lá para a frente de genética. A última vez que a gente teve a aula dessa frente, nós estávamos falando a respeito de transcrição, lembra? Então a gente falou do código genético, de como que o DNA vira RNA, e aí agora nós vamos falar dos módulos 4 e 5. Então nós vamos falar da síntese de proteínas e da mutação. Pessoal, primeiro de tudo, a síntese proteica. Então como que acontece a síntese de proteínas? Bem, você já estudou lá em citologia que a síntese proteica é feita pelos ribossomos, exatamente. E aí, se são feitas pelos ribossomos, então a gente já sabe aqui um dos pontos. E além disso, nós já discutimos em aulas anteriores que é o DNA que comanda essa síntese. Como que o DNA faz isso? Primeiro ele é transcrito, dando origem a uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA é que vai atuar na síntese proteica. Se nós lembrarmos um pouco, existem 3 tipos de RNA: o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador. O RNA ribossômico faz parte da estrutura do ribossomo, então ele já está aqui a participação. O RNA mensageiro é quem vai levar a sequência de códigos de bases nitrogenadas, presentes nos nucleotídeos do DNA, lá para o ribossomo ler. Então a gente tem que um ribossomo vai fazer a leitura de um RNA mensageiro. E como que o ribossomo faz a leitura desse RNA mensageiro? Ele tem 2 sítios ativos. E quando ele se liga a esses 2 sítios ativos, ele vai pegar aqui no primeiro sítio. O primeiro sítio sempre vai ser um AUG. Porque lembra que eu comentei com vocês que dos 64 códons que existem, você tinha que decorar só um, o AUG, porque é o códon de início. Então a gente tem que o primeiro códon vai ser sempre um AUG. E aí, esse ribossomo precisa ler esse AUG e saber qual é o aminoácido que ele deve colocar ali para montar a proteína. Gente, quem leva o aminoácido até a síntese proteica é o RNA transportador. Eu não sei desenhar um RNA transportador, mas ele tem o desenho de um trevinho assim. E você não pode esquecer de 2 regiões presentes no RNA transportador. O RNA transportador ele tem o que é chamado de anticódon e ele carrega um aminoácido. Gente, cada anticódon vai ter o seu aminoácido específico. Afinal, ele não pode levar o aminoácido errado. E quem é a grande responsável por fazer com que o RNA transportador leve o aminoácido correto? Uma enzima chamada aminosil RNAT sintetase. Então esta enzima pega o aminoácido correto e liga naquele RNA transportador. E o RNA transportador vai fazer o quê? Transportar este aminoácido até o ribossomo. Quando ele chega aqui, ele não pode entregar o aminoácido errado. Então o que vai acontecer? O anticódon tem que se ligar ao códon. Gente, o que é um anticódon? Ele é complementar ao códon. Então a gente tem aqui que se eu tinha um A ou G como códon, o que vai existir como anticódon? O complementar. A liga com U liga com A, G liga com C. Então o anticódon do A ou G é UAC. E o RNA transportador que tem o anticódon UAC sempre vai estar ligado a qual aminoácido? A uma metionina. Lembra que é o único que a gente precisa saber de cabeça é esse. Então, esse RNA transportador trouxe aqui o aminoácido dele. E aí, o ribossomo já fez essa leitura
pega este aminoácido. E aí, o segundo sítio que está fazendo a leitura. O segundo sítio aqui eu coloquei um códon aleatório. Eu coloquei aqui o códon CCA. Se ele é CCA, o anticódon obrigatoriamente vai ser GGU, porque ele tem que fazer essa correspondência. E ele traz o aminoácido dele, que neste caso eu não sei qual é. Quando o ribossomo tem os dois aminoácidos, ele vai ligar um aminoácido no outro. E essa ligação entre dois aminoácidos é uma ligação que acontece pela perda de uma molécula de água. Então, é uma ligação que vai ter uma desidratação. E o nome dessa ligação é uma ligação peptídica. A partir do momento que o ribossomo já conseguiu esses dois aminoácidos, o que ele vai fazer? Andar. Então, ele não está aqui na molécula, ele vem para cá, ó. Aí o primeiro sítio vai ficar com o CCA e o segundo sítio aqui no terceiro códon. E aí ele faz a leitura, vai juntar com o anticódon, vai liberar o aminoácido, ligação peptídica, e vai para o próximo, e vai para o próximo, e vai para o próximo, e assim até chegar num códon de parada. Gente, só que vamos pensar um pouquinho. O seu corpo, a sua célula, teve todo o trabalho de fazer um RNA mensageiro, de ler este RNA mensageiro para fazer uma proteína. Qual o tamanho de uma proteína? Isso é muito variável, mas eu posso te contar que, por exemplo, a proteína da hemoglobina humana, ela tem 450 aminoácidos. Então isso daqui é algo grande, tá? Ela vai ter que fazer aí numa extensão meio gigante assim. E aí nós temos que é esperto um ribossomo só ir lá fazer uma hemoglobina? Não, você precisa de várias. Então o que a sua célula já faz? Esse ribossomo está aqui, né? Aí ele veio para o lado e para o lado. E quando ele chegou aqui, ó, outro ribossomo já começa. E aí vão andando os dois. E aí já vem o terceiro. E já vem o quarto. E vários ribossomos vão lendo a mesma molécula de RNA mensageiro ao mesmo tempo. Isso faz com que a tradução seja mais rápida e produza um número maior de proteínas. A essa estrutura, que são vários ribossomos ligados a um mesmo RNA mensageiro, dá-se o nome de polissomo ou polirribossomo. Certo? Dúvidas até aqui? E aí lembra que essa proteína pode ser uma proteína estrutural, pode ser uma proteína reguladora, certo? Gente, aproveita, dá um pause aí no vídeo, copia essa parte, porque agora vamos falar de mutação, ok? Então, a mutação, deixa eu trocar de lado. A mutação é o quê? É um erro durante a replicação. Então, se a gente lembrar um pouquinho, nós temos que DNA sabe virar DNA. E quando o DNA faz esse processo, a gente chama isso de replicação. A replicação, ela acontece quando no ciclo celular? Vamos, alguém? Então a gente tem, me dá desespero não ter vocês aqui me dando um feedback. Então nós temos que a replicação do DNA acontece lá na intérfase, mais especificamente na fase S da intérfase. E lá na fase S, então, o DNA bonitão lá, lembra, abre a fita junto os nucleotídeos e forma uma molécula nova. E a sua célula geralmente não erra. Ela é sensacional. Ela faz bonitinho cópias perfeitas. Mas, de vez em quando, um errinho acontece. E esse errinho, que pode acontecer durante a replicação, vai colocar ali uma base nitrogenada errada, né? Um nucleotídeo. A base nunca vem sozinha, né? Vem junto com a pentose e com o fosfato. Então a gente vai ter um nucleotídeo aí errado. E a esse erro durante a replicação dá-se o nome de mutação. Gente, uma coisa importante de sabermos, a mutação, na maioria das vezes, é espontânea. Então a grande maioria das mutações acontece ao acaso, não tem um motivo para ela acontecer. Mas existem também os agentes mutagênicos. Os agentes mutagênicos aumentam as chances da sua célula acontecer, fazer um erro, né? Aumentam as chances de você ter uma mutação. Então, nós temos, tá, que o que é um agente mutagênico? Por exemplo, o raio-x. Se
Se você já precisou ir tirar uma chapa porque achou que tinha quebrado um osso alguma vez na vida, você quando vai tirar o raio-x, você tá lá e o mocinho que tira raio-x, ele vai para trás de uma parede de chumbo. Por que ele vai para trás de uma parede de chumbo? Porque aquela radiação é perigosa. Aquilo ali aumenta a chance de você sofrer mutações. Então ele se esconde. Aí você fala, ah, ele se esconde e eu tô lá tomando a radiação. Por dois motivos. Primeiro, quem se quebrou foi você, não foi ele. Segundo, que, gente, quantas radiografias você já fez na sua vida? Eu acho que eu fiz uma só, que foi quando eu tava colocando aparelho. Fiz aquela do crânio. O mocinho que tira raio-x, ele faz quantas? 20? 30? Não sei, por dia? Então a quantidade de radiação é muito maior do que a gente, né? A gente não costuma fazer tanta radiografia assim, não sei quanto você se quebrou na sua vida. Mas então é por isso que ele se protege. Então agentes mutagênicos aumentam as chances de se ter uma mutação. Mas isso não quer dizer que se eu não sofrer a disposição de nenhum agente mutagênico, eu nunca vou sofrer uma mutação. Porque a maioria das mutações são espontâneas, certo? E elas que causam, né, toda a variabilidade que a gente tem. Então isso existe desde que começou a ter vida no planeta. Gente, e essas mutações podem ser de alguns tipos diferentes. Quais são os tipos de mutação? Então nós temos que pode ocorrer uma substituição, uma deleção ou uma inserção. Essa matéria aqui, os nomes são bem intuitivos, né? Então, o que é uma substituição? Troquei uma pela outra. Então, a minha célula estava lá bonitinha fazendo a replicação de um DNA e era para ela colocar uma adenina. Só que em vez de colocar uma adenina, ela colocou uma citosina. Ela trocou uma base por outra. E aí, quando ela troca uma base por outra, a gente chama isso de substituição. Só que a substituição pode ocorrer de duas formas. Existe a substituição por transição e a substituição por transversão. O que é cada uma delas? Gente, lembra que quando nós estudamos os nucleotídeos, nós comentamos que as bases nitrogenadas podem ser púricas ou pirimídicas, depende do número de anéis que ela possui? Quem são as bases púricas? Adenina e guanina. Coloquei aqui uma colinha para você. Quem são as bases pirimídicas? Citosina e timina. E aí nós temos que quando troca púrica por púrica ou pirimídica por pirimídica, ou seja, eu troquei dentro do grupo, era um A e a célula pôs um G, ou era um G e ela pôs um A, era um C e ela pôs um T, ou era um T e ela pôs um C. Então tem que ser dentro do mesmo grupinho, a gente chama isso de transição. Só que às vezes era para pôr um A e ela coloca um T, então ela trocou uma púrica por uma pirimídica. Quando ela faz a troca de púrica por pirimídica ou de pirimídica por púrica, a gente chama isso de transversão. Deu para entender? Se não, tira dúvida comigo. Eu sei que é por aqui não dá, mas você pode me escrever. Gente, o que é uma deleção? Poxa, deletou, perdeu, tirou. Então era para ter uma base ali e a sua célula simplesmente não pôs nada. Então ficou uma base faltando. O que é uma inserção? Foi colocada uma base a mais. Então, era para ter ali X nucleotídeos, vai ficar com X mais 1. Gente, e vamos pensar aqui comigo um pouquinho. Olha o meu apagador. Vamos imaginar que o seu corpo tem esta molécula de DNA aqui para fazer a replicação. Gente, tanto faz a molécula, ela é constituída por adenina, citosina, guanina e timina, então eu vou fazer aqui a primeira sequência de letras que vier na minha cabeça. Então esse DNA, ele pode ser ACTGG, ACGATCGGC, ok? Podia ser qualquer sequência. Então esse é o DNA original. Vamos fazer uma substituição, uma deleção e uma inserção nele? E, gente, isso pode acontecer em qualquer base. Só que eu vou fazer as três sendo na mesma base para a gente conseguir discutir os efeitos que isso causa.
Então, eu vou sempre mexer nesse G aqui. Então, a quarta base nitrogenada vai ser a base que eu vou estar mexendo. Paula, poderia ser na quinta? Poderia ser na última? Poderia. Eu só quero usar sempre a mesma para ficar mais fácil da gente conseguir discutir. Então, nós temos, primeiro, a substituição. Então, a sua célula tá lá bonita, né? A, C, T. E aí, aqui, em vez de colocar o G, ela vai lá e coloca um A. Substituição por transição. Troquei púrica por púrica. E continua. G, A, C, G, A, T, C, G, G, C. Ok? Deleção. Vou tirar o G fora. Vai ficar A, C, T. Pulei esse G. A outra é igual, né? Então não fui muito feliz nisso. G, A, C, G, A, T, C, G, G, C. E por fim, vou colocar uma base a mais ali. Vai ficar A, C, T, G. E aí aqui ele acrescentou uma. Quem que ele vai acrescentar? Um C. E aí continua. G, A, C, G, A, T, C, G, G, C. Ok? Qual dessas mutações é menos deletéria para a célula? Ou seja, qual dessas mutações deve causar um problema menor? Gente, vamos pensar aqui comigo. Na hora de fazer a leitura não é feita em códons, que são trincas de bases. Então, vamos dividir isso aqui de 3 em 3? Então, a célula, quando lia o DNA original, lia primeiro esse, depois esse, aqui, aqui, e né, a molécula continua. Eu que fiz ela curtinha. Então, vamos fazer a divisão. Pessoal, olha aqui. O primeiro códon continua igual. O segundo códon tem uma letrinha diferente. O terceiro códon continua igual, o quarto códon continua igual e o começo do quinto códon também continua igual. Porque eu só troquei uma. E se você lembrar um pouco, o código genético ele é degenerado. O que significa isso mesmo? Nós temos que vários códons codificam o mesmo aminoácido. Então, eu corro o risco de ser o mesmo aminoácido. Se for o mesmo aminoácido, essa mutação nem vai ser percebida, porque a proteína vai continuar sendo funcional. Se for um aminoácido diferente, ela vai ter um aminoácido trocado, e isso pode causar alguns problemas. Gente, mas olha o que acontece quando eu tirei uma. O primeiro códon continua igual. O segundo códon tá diferente, tá, Paula? No anterior também tava. O terceiro também tá diferente, o quarto também tá diferente, o começo do quinto também tá diferente. Porque, como eu tirei uma, o ribossomo não sabe que ali era para ter alguém que não tem. Então, ele puxa o primeiro da próxima, porque ele sempre vai ler de 3 em 3. Então, uma deleção muda todos os códons a partir do momento em que a deleção ocorreu. Então, a gente tem que todos os aminoácidos serão trocados. Com certeza não vai dar uma proteína funcional. Gente, a inserção acontece basicamente a mesma coisa. Olha aqui de novo. Primeiro códon igual. Opa, mudou. Mudou, mudou, mudou. Então ele muda toda a sequência a partir do ponto em que se teve a mutação. Então substituições costumam causar menos problemas do que inserções e deleções. Isso é uma pergunta comum, é bom a gente lembrar. Gente, quando que uma substituição pode causar um problema sério? Quando ela consegue trocar uma letrinha e fazer aquilo virar um códon de parada. Porque se virar um códon de parada, o ribossomo vai, opa, parei. E aí ele não leu o resto, aí não adianta o resto ter continuado igual. Então lembra que o problema grande da substituição é quando ele insere ali um códon de parada. Até aqui nenhum problema? E nós temos que saber que as mutações, elas podem ocorrer em qualquer célula do nosso corpo.
E as células do nosso corpo são divididas em dois tipos, as que a gente chama de células germinativas e as que chamamos de células somáticas. O que são as células germinativas? São as células relacionadas com a reprodução. Nas mulheres, os óvulos, nos homens, os espermatozoides, são os gametas. Quem são as células somáticas? Todas as outras células do nosso corpo. Então, célula de pele, célula de cabelo, célula de olho, célula de fígado, célula de intestino, célula de pulmão, é tudo célula somática. Quando eu tenho uma mutação em célula somática, isso pode me causar, por exemplo, um câncer. Mas eu passo isso para os meus filhos? Não, porque se a mutação aconteceu aqui na célula da minha pele, os meus ovários não vão nem ficar sabendo que essa mutação aconteceu. Então eu não passo isso para os meus filhos. Agora, se eu tiver uma mutação em célula germinativa, isso passa para minha descendência. Gente, aí você fala assim para mim, mas Paula, se minha mãe ou meu pai tiveram algum tipo de câncer, a minha chance de ter é maior. Por que se isso não passa? Porque se ele teve, é porque as células dele são mais suscetíveis à mutação. E aí a chance da sua também ser é grande, tá? Mas não é que ele passa a mutação que ele teve no corpo dele. Só passa se for em célula germinativa. E isso causa um problema bem grande. Porque se eu tiver uma mutação aqui, eu posso parar até de produzir uma proteína. Em uma região do meu corpo, isso pode nem ser percebido. Mas quando a gente fala de um óvulo, é a primeira célula de um ser vivo. É aquela célula, né, claro, tem que juntar com o espermatozoide. Ou, se eu estiver falando de um espermatozoide, tem que juntar com o óvulo. Mas vai formar a primeira célula de um indivíduo. E essa célula vai dar origem a todas as outras células do corpinho dele. Então, todas as células dele terão a mesma mutação. Então, é um problema muito maior. Não é à toa que quando a gente comentou ali do raio-x, você toma um raio-x, não é legal, mas tudo bem. Uma mulher grávida, evita-se o raio-x de todas as formas. Só é feito o raio-x em mulher grávida se não tiver outro jeito mesmo, precisar muito. Por quê? Porque tem um serzinho ali que tem poucas células. E se ele sofrer uma mutação, ele vai ter problemas muito mais sérios do que a gente, que a maioria das mutações que acontecerem serão imperceptíveis, tá? Tanto que se uma grávida precisa mesmo tirar um raio-x, é colocado um coletinho de chumbo em cima da barriga dela para tentar diminuir qualquer radiação que possa chegar no bebê. Problemas até aqui, gente? Então, agora, o que você precisa fazer? Os exercícios. Eu sei que dá reflexo, mas para eu olhar na apostila eu preciso dele. Gente, então você vai fazer para mim os exercícios de 1 a 5 das páginas 52 e 53. Então, página 52, 53, tá? São 5 exercícios do módulo 4. E aí, do módulo 5, os exercícios estão na página 55 e 56. Você vai fazer isso agora. Então, os exercícios da 52, 53, 55 e 56. Por quê? Porque a 1h da tarde eu vou te mandar o gabarito dos exercícios. E às 2 começa o nosso plantão para saber se você teve dúvida, se você não conseguiu ou errou algum dos exercícios. Ah, eu preciso mandar? Não, não precisa. Você não vai tirar foto, você não vai digitar, você não vai me enviar nada. Você vai fazer na sua apostila e você vai corrigir com o gabarito que eu vou mandar. Você já tá bem grandinho para saber que você precisa estudar, né? Ah, então a hora que ela mandar o gabarito, eu copio o gabarito na minha apostila e tá tudo certo. Gente, pelo amor de Deus, não. Vocês são vestibulandos, vocês sabem da importância do estudo. Não é porque a gente tá sem aula presencial que você não vai estudar direito. Então faz os exercícios e corrige quando eu enviar e tira a dúvida comigo, tá? O nosso plantão de dúvidas é das 2 às 4. Gente, por favor, higienem bem e façam a higienização, né, correta das mãozinhas. Fiquem quietos em casa, não tem nada que querer sair agora. E alimentem-se bem, porque você precisa do seu sistema imunológico trabalhando a todo vapor. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Ótima semana para vocês. Beijo!